Olá a todos, meu nome é Willy Ricardo. Se inscreve aqui no canal, compartilha, curta e vamos às notícias, tá bom? Bem, a verdade é que o governo perdeu. Durante muitos dias, para quem tem acompanhado, né, as notícias, os noticiários aí na internet e nos jornais, viu que o governo tentou ao máximo impedir que a CPMI do dia 8 de janeiro, né, acontecesse. Que na verdade é uma CPMI elaborada, né, por senadores e deputados federais da oposição. Não somente da oposição do governo, né, atual, mas também de pessoas que não são tão aliadas assim ao governo, não são nem tanto a oposição, mas também não são tão aliados. Por quê? Porque no dia 8 de janeiro aconteceu basicamente um crime, né? Porque aquilo dali foi um crime, a gente não pode negar. Infelizmente, manchou muito a imagem da direita. Só que tem algumas coisas estranhas, porque a gente vê com as notícias atuais que tem muita coisa que o governo está escondendo. Tão tal que as imagens que aconteceram no dia 8 de janeiro, nesse exato momento, estão sob sigilo durante, se eu não me engano, 4 a 5 anos. Então, assim, existem muitas coisas nessas imagens que o governo não quer mostrar. Em outras palavras, se fosse algo totalmente, enfim, só relacionado com aquelas pessoas que invadiram mesmo o Congresso Nacional, o STF, se fosse só isso, por que então que o governo está escondendo as imagens, as câmeras de segurança do público? Por que isso está acontecendo afinal? O que o governo Lula está escondendo? Na era da internet, não existe mais essa questão de narrativa da esquerda que dominava o público, que dominava o Brasil através da Globo, através de algumas emissoras aí em canal aberto. Agora a gente tem a internet, e com a internet a gente consegue ver o outro lado da história. E enfim, né, o Planalto e o PT mudam a estratégia, né, como diz aqui a matéria da CNN, Planalto e PT mudam a estratégia e vão aceitar a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Então, isso significa que, de fato, o governo perdeu. O governo perdeu, primeiro, a narrativa, segundo, perdeu o apoio. Durante muito tempo, durante muitos dias, na verdade, o governo insistiu para que muitos deputados e muitos senadores tirassem o seu nome da assinatura da CPMI. Mas em vão, porque a maior parte deles não retiraram, na verdade aumentou o número de assinaturas. Então isso significa que essa pressão para que essa CPMI aconteça está muito forte no Congresso, está muito forte no Senado e ela vai sim acontecer. Quando você vê que a base do próprio governo está querendo a CPMI, é porque eles dizem o seguinte: a gente perdeu, mas para não sair feio, né, a gente vai dizer que está apoiando, né? Mas por que isso aconteceu? A gente vai ver aqui na próxima matéria, né? Caso do general do GSI mostra o outro lado dia 8 de janeiro para Lula. Não é o outro lado, não é que mostra o outro lado. Lula já sabia disso. Lembrem-se de uma coisa, essas imagens, elas estavam sobre, e ainda estão, na verdade, sob a administração, na verdade, a tutela, como podemos dizer assim, do governo federal. Todas essas imagens que vazaram, o governo já sabia. O Lula, provavelmente, não é muito, enfim, teoria da conspiração falar uma coisa dessa, mas o Lula, com certeza, já sabia dessa informação. E se ela vazou, ela não estava sendo, como eu posso dizer, programada pelo governo. Ela não estava sendo programada. Então ela vazou, e ela vazou de um impacto tão grande que o ministro do GSI, o Gonçalves Dias, né, foi exonerado praticamente no mesmo dia, saiu no mesmo dia, vazou no mesmo dia, caiu, entendeu? E não só isso, né? O governo não tem mais como conter a CPMI, e não tem mesmo como conter mais a CPMI. A gente vê aqui, né, a fala do Senado, né, do senador, na verdade, do líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, né, falou que quer a CPMI, né, e abre aspas aqui para ele, né? Ouçam bem claramente. Queremos a investigação. Queremos porque no dia 8 de janeiro tivemos 3 vítimas nesse país. A República, a democracia e o atual governo. Como assim o atual governo? Se o atual governo de fato é vítima, por que ele então está lutando contra a investigação? Por que a vítima não quer justiça? Por que a vítima não quer apontar os culpados, né, de um determinado crime da qual ela sofreu? Isso não faz o menor sentido. Se o governo de fato é vítima, porque ele está obstruindo e buscando o cancelamento da CPMI. É muito vítima mesmo, né? Mas, enfim, o governo Lula mostra que tem crimes a esconder sobre o dia 8 de janeiro. Sim, é inegável. A culpa das pessoas que entraram naquela onda não deveria ter acontecido. Aquela invasão manchou a imagem da direita. Sabe, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, o Bolsonaro andou nas 4 linhas. Bolsonaro não fez absolutamente nada que indicasse algum golpe militar, alguma coisa do tipo. Não indicava. Estava andando dentro das 4 linhas e obedecendo até demais, né,
todas as medidas que o STF fazia. Tudo, o Bolsonaro obedecia. E aí, no caso, estava limpo. Ia sair um governo de 4 anos, né, completamente limpo. E outra, Bolsonaro de fato não tem culpa sobre o dia 8 de janeiro. São aquelas pessoas que, sinceramente, não entendo o que passou na cabeça delas, que isso ia dar bom, que de fato elas iam tomar o poder de alguma maneira, mas não aconteceu. E pior, manchou a imagem de muitas pessoas que apoiam e apoiaram Bolsonaro como se todas as pessoas concordassem com aquela atitude. E não. Aquilo não deve ser feito. Aquilo, na verdade, prejudicou a gente e prejudicou, enfim, toda a ideia do conservadorismo, toda a ideia da direita presente no Brasil. Conservadorismo não tem nada a ver com revolução. Conservadorismo não tem nada a ver com tomada de poder, com ditadura militar, não tem nada a ver. Pessoal, eu recomendo bastante vocês leiam os livros sobre o conservadorismo, principalmente do autor Russell Kirk, né, que é um autor americano que fala muito sobre o conservadorismo. Eu indico bastante para que você entenda melhor esse pensamento, essa filosofia política, ok? Vamos dar continuidade aqui para finalizar o vídeo. E a questão é o seguinte, né? A reprovação do Lula cresce para 29%, né? E a aprovação cai, né, se não me engano, foi de 40, na verdade é 46, 48 por aí, cai para 40 a 38. E a reprovação do governo Lula subiu de 20 para 29%. Significa que em menos de 200 dias, em menos de um ano, em menos de 6 meses, na verdade, podemos dizer assim, o Lula, na verdade, ele tá vivendo um dos piores momentos do seu governo. E, infelizmente, a pior fase do seu governo vai levar a economia do Brasil, vai levar a liberdade que o Brasil conquistou durante esses 4 anos de governo Bolsonaro e vai levar também a nossa reputação no exterior. O Lula está passando vergonha e manchando a imagem do Brasil no exterior. Bem, vamos aqui, né, passar aqui também outra questão que aconteceu, né, recentemente, a briga entre o Eduardo Bolsonaro e outro deputado, né, do PT, que começou a criar fake news, né, dizendo que a facada do Bolsonaro era falsa. Sendo que, pelo amor de Deus, sim, existem muitas pessoas da ala socialista que acreditam mesmo que o que aconteceu com o Bolsonaro, aquela facada, foi uma fake news. Eu lembro que quando eu era na Universidade Federal aqui do Piauí, né, que eu participava de um grupo de comunicação, quando aconteceu aquele fato, muitas pessoas no mesmo dia, estudantes, né, colegas de turma, falaram que na verdade era mentira, que estava suspeito e tal, que não tinha sangue, pipipi, papapó. Então assim, essa narrativa, ela vem desde o dia que o fato aconteceu. Então, muitas esquerdistas, muitos socialistas acreditam sim, a facada do Bolsonaro foi uma armação, alguma coisa, uma fake e tal. É engraçado que esse tipo de afirmação, essa fake news, não é de maneira nenhuma taxada, né, ou punida pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, né? A gente sabe muito bem que o STF ele é enviesado atualmente, né? Ele só pune as pessoas da ala que, enfim, é mais à direita, né? A galera que é mais à esquerda, o STF ele fica calado. Enfim, Tebet prevê a arrecadação de 120 bilhões com combate à sonegação e contrabando. Não é combate à sonegação e contrabando. Na verdade, o governo Lula ele veio para taxar, ele veio para aumentar imposto. E, obviamente, todo esse dinheiro aqui de 120 bilhões, tu acha mesmo que vai para a saúde? Tu acha mesmo que vai para a educação? Tu acha mesmo que vai para, sei lá, segurança do Brasil? Claro que não. E mesmo se fosse, isso aqui é injustificável. Porque é o seguinte, a gente não pode lutar por aumento de imposto. A gente tem que lutar pela redução de impostos. Foi o que aconteceu no governo também do Bolsonaro. E para finalizar, né, obviamente, a gente vê aqui com umas fake news da Gleisi Hoffmann, né, dela dizendo que os agentes filmados colaborando com os invasores do Planalto era do governo Bolsonaro. Tudo que acontece no governo Lula atualmente é culpa do governo Bolsonaro. E na verdade não, ela foi refutada por várias pessoas aqui, né, com notícias e tal. E é importante lembrar que a escolha pessoal do general Gonçalves Dias foi devidamente calculada, né? Porque você vê aqui, né? Conhecido no meio militar como general do Lula. O cara era apaixonado pelo Lula. E, mesmo assim, estava lá naqueles atos golpistas, né? Do dia 8 de janeiro. A gente vê sim que esse fato, né, do dia 8 de janeiro tem muita coisa que está sendo escondida. Só que a gente vai querer a CPMI ela vai acontecer, e muitos fatos que o governo quer esconder, na verdade, virão à tona, e o Brasil vai ver que sim, o dia 8, a invasão do dia 8 de janeiro também tem um dedo do Lula. Então é o seguinte, a gente vai continuar atento, tá? Se inscreve aqui no canal,
compartilha esse vídeo, tá? A gente vai fazer aqui vários vídeos aqui diariamente, tá? Deixando você ciente das notícias, com uma opinião de cunho conservador. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido até aqui, tá? Um abraço e até a próxima.